Então, pessoal, hoje a gente vai estudar sobre a biologia celular. O que é a biologia celular? A biologia celular é o estudo das células, ou seja, hoje a gente vai ver um pouco sobre as células. Vamos iniciar nossa aula contando um pouco da história da célula, como que a célula foi descoberta. No ano de 1665, a célula foi descoberta por um homem chamado Robert Hooke. Esse homem era um biólogo, tá? Deixa eu botar o nome dele aqui. Robert Hooke é um biólogo que descobriu a célula. Mas como ele descobriu essa célula? Ele, um belo dia, começou a observar cortes de cortiça. O que seria esse corte de cortiça? A cortiça ela é uma árvore e quando o material está morto é usado para fabricar rolhas. Sabe aquelas rolhas que tampam vinho, tampam algum garrafa? Então, essa cortiça era utilizada para fazer essas rolhas. Então, ele estava observando essas cortiças, né? E percebeu que seus buraquinhos eram ocos. Então, quando ele observou, viu que tinha vários ocos nessa cortiça. Para poder esse pesquisador tão importante analisar o corte, ele teve que aumentar em 270 vezes, ou seja, usou um microscópio. Lembrando que a descoberta da célula só foi possível graças ao surgimento do microscópio. Sem ele, a gente não conseguiria visualizar a célula, nem Robert Hooke conseguiria também analisar naquela época. Então, ele aumentou seu foco em 270 vezes para poder olhar a cortiça. E ele percebeu que a cortiça tinha diversos buraquinhos que lembravam a favos de mel, era como se fosse um favozinho de mel, meio que um triângulozinho assim. Não sei se vocês já viram quando pega mel, tem um monte de triângulozinho. Então, lembrava meio que isso. E quando ele analisou esses buraquinhos, ele chamou cada compartimento desse de célula. Cada compartimento desse ele chamou de célula, e que significa pequena célula. As células, como a gente sabe, são estruturas muito pequenas que a gente só consegue observá-las com a ajuda do microscópio. Então, Robert Hooke, esse homem, que é esse biólogo, ele foi muito importante para a história da célula, para a descoberta da célula, porque foi ele o descobridor de tudo isso. Então, graças a ele, hoje existem vários estudos, existem várias coisas que a gente pode estar utilizando com a célula. Agora vamos para as organelas e as funções da célula. Aqui a gente tem um exemplo de uma célula que eu desenhei aqui. Aqui é a célula animal e aqui desse lado a célula vegetal. Ambas são muito parecidas, porém existem algumas diferenças entre elas. Quando eu vou estar citando as organelas, também vou estar dando a função de cada uma, então vocês têm que prestar bastante atenção. São muitas organelas, porém é simples. Então, na célula animal, a gente vai encontrar, por exemplo, o núcleo. Aqui eu desenhei em preto esse círculo aqui, o núcleo. Na célula vegetal também a gente encontra o núcleo. Dentro do núcleo a gente encontra o núcleo. Também na célula vegetal a gente encontra o núcleo. Dentro do núcleo tem o DNA, então a função do núcleo é guardar o DNA. O núcleo tem a função de guardar o DNA.
em volta do núcleo, a gente encontra o retículo endoplasmático liso, é esse aqui. Na célula vegetal também a gente encontra o retículo endoplasmático liso. E a gente encontra também o retículo endoplasmático rugoso. Qual a diferença entre os dois? O rugoso vai estar preso em si os ribossomos. Então, no retículo endoplasmático rugoso, o ribossomo vai estar preso a ele. E a função do retículo endoplasmático liso e rugoso é o transporte. Eles têm a função de transporte. O liso vai transportar uma substância e o rugoso vai transportar outra substância. E preso a ele está os ribossomos, que eu especifiquei aqui como essas bolinhas vermelhas. Aqui a gente tem o centríolo. O centríolo, ele participa da divisão celular, ou seja, a função dele é de divisão celular. Já na célula vegetal, a gente não encontra centríolo, viu? Somente na célula animal que a gente encontra centríolo. Aqui a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem a função de respiração celular. Ela faz o papel de respiração da célula. Aqui na célula vegetal também a gente encontra a mitocôndria. Aqui a gente tem os lisossomos. Tem vários lisossomos aqui, eu desenhei dois aqui nessa imagem. O lisossomo, ele tem a função de digestão. Ele faz a digestão da célula. Na célula vegetal também a gente encontra, tanto no animal quanto no vegetal. Aqui a gente tem o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele faz o papel de secreção celular. Aqui na célula vegetal também a gente tem o complexo de Golgi. Aqui, onde estão as organelas, a gente tem o citoplasma. O citoplasma aqui, ele guarda as organelas. O citoplasma tem uma característica gelatinosa, como se fosse uma gelatina. Então, todo aqui dentro é o citoplasma. Aqui fora a gente tem a membrana plasmática, que protege, na verdade, a membrana plasmática, ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, essa membrana aqui também tem a função de permeabilidade seletiva. Ela vai dizer quem entra e quem sai da célula. É como se ela fosse o porteiro. A gente encontra também na célula animal ou vegetal, e não encontra na célula animal, aqui é o cloroplasto. O cloroplasto só tem na célula vegetal, porque o cloroplasto é onde faz a fotossíntese, a questão da fotossíntese. E aqui esse ciclo é um grande vácuo que tem na célula vegetal. Então, a diferença entre elas, a célula animal e a célula vegetal, tá nas organelas, na função, né? Então, na célula animal a gente tem o centríolo e não tem na célula vegetal. E na célula vegetal a gente tem o cloroplasto e esse grande vácuo que não tem na célula animal. Então é isso. Então agora a gente vai fazer uma atividade, viu? A atividade vai ser para casa, somente uma questão. A atividade é a seguinte. Então eu vou copiar e vocês vão responder em casa. Para vocês descreverem as organelas e suas funções. Então é uma aula de hoje, viu, pessoal? Então tá aí a atividade para casa.